E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me. Hoje eu tenho uma convidada especial, a minha mãe. Então, eu trouxe minha mãe aqui hoje porque vocês gostaram muito daquele vídeo que eu fiz com os meus irmãos. É mesmo? Adoraram. Talvez no próximo a gente convença meu pai de vir aqui. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Mas hoje está a mamãe aqui e ela vai participar comigo falando sobre um dos seus escritores favoritos, Nossa, não é? Paulo, eu amo Paulo. Então, mas estamos eu acabando quero já. encontrar com Paulo quando passar daqui para outra vida, né? Eu pretendo, né? Paulo é incrível, mas sabe, mãe, que essa daqui é a última oportunidade de falar com o Paulo. Ainda bem que você chegou agora, porque depois nós vamos começar as outras epístolas de outros apóstolos e líderes da igreja, mas Paulo é a última. Também. João, Pedro, muito legal. Mas Paulo é demais. Então vamos lá para Hebreus 7, que é o 7. primeiro capítulo da nossa designação Tá aqui. bom. O que fala em Hebreus 7, mãe? Vai falar um pouco sobre o sacerdócio, né? Sim. De Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Tá aí uma questão. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque? Vamos ler esse primeiro versículo e tentar entender algo sobre Melquisedeque. Eu leio? Por favor. Porque este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, o qual saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Então, essa história está lá no Velho Testamento, Tá. onde Abraão ele luta com 5 reis e os Isso vence. mesmo. E ele deve ter conseguido um espólio muito bom. Aí ele chega para Melquisedeque e ele paga dízimos, né? Ao qual também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente interpreta-se rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Salém depois mudou o nome para Jerusalém. Exatamente. Então, ele era rei daquela localidade e ele foi chamado príncipe da paz. O que aprendemos de Melquisedeque nesse versículo é bastante, mas não é suficiente para entender tudo que esse personagem representa. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, ele era rei de Salém, foi chamado rei da paz. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, então ele tinha a autoridade de Deus. E ele que abençoou Abraão. Então ele estava numa posição Maior acima, que Abraão, né? porque Abraão Maior. teve que pagar dízimos para ele, né? Então, se vocês querem aprender mais sobre quem é Melquisedeque, infelizmente a gente não tem muito tempo para falar tudo sobre ele. Vão para o Guia de Estudo das Escrituras, é um bom começo, vocês vão ver muitas coisas importantes, porque Melquisedeque é mencionado em todas as obras padrão. No livro de Mórmon fala-se de Melquisedeque, Doutrina e Convênios, vocês vão ver também na Pérola de Grande Valor e aqui no Novo Testamento. Então é um personagem muito importante. Tanto é que na Antiguidade o sacerdócio de Deus, ele era chamado como, mãe? Sacerdócio segundo a ordem do a Santa Ordem do Filho de Deus. E aí mudou para Melquisedeque por quê? Para não ficar falando o nome do Senhor o tempo todo, né? Essa é uma razão importante e a principal. E a segunda é que Melquisedeque ele foi um portador de sacerdócio tão exemplar, tão bom, que a igreja da Antiguidade decidiu, vamos chamar de Melquisedeque. Mas, Lucas, era legal você citar, eu sei que você está com muita pressa, porque fala aqui na Escritura que ele não tinha pai, ele não tinha mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Dá para você dar uma explicada nisso? Tá meio confuso aqui. Essa é uma escritura que confunde muita gente mesmo, porque pensa que Melquisedeque era alguém que... Tipo um ET, né? Não tem pai, nem mãe, chegou... É um ser apareceu. imortal, né? Mas essa interpretação ela é equivocada, porque o próprio versículo responde que ele era semelhante ao Filho de Deus. Se ele é semelhante ao Filho de Deus, nós sabemos que Cristo nasceu, viveu e morreu. Então, Melquisedeque, ele tem que seguir isso. Quando diz que é sem pai, sem mãe, não é que Melquisedeque, o personagem, não tinha pai, não tinha mãe, que ele nunca morreu, está vivo até hoje. Se vocês verem a tradução do profeta Joseph Smith, de Hebreus 7:3, diz assim, ó, aqui desse lado, porque esse Melquisedeque foi ordenado sacerdote segundo a ordem do Filho de Deus. Ordem essa, a ordem do sacerdócio é que era sem pai, sem mãe, sem descendência, não tendo princípio de dias nem fim da vida. E todos aqueles que são ordenados a esse sacerdócio são feitos semelhantes ao Filho de Deus, permanecendo sacerdotes para sempre. Muito mais claro com a tradução do profeta, sim, né? Com certeza.
Então, na realidade, ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha uma família. Agora, o sacerdócio que não tinha pai nem mãe, né? É uma forma de dizer que o sacerdócio é eterno, é perpétuo. Eu queria só te falar uma coisinha rapidinha. Você viu que Abraão dava o dízimo? Você vê que logo no começo ele deu o dízimo de tudo. Uma lei antiga, hein? É, uma lei antiga, bem antiga. Tem gente que fala que hoje não precisa dízimo, né? Gente, eu sei que você está com pressa, Lucas, mas não tô com pressa. Eu quero contar uma história. Pode contar, a gente Eu tenho ouve. tantos testemunhos de dízimo, gente, tanto. Mas sabe por que eu não tô com pressa, antes de você contar? Desculpa te interromper, mas é que eu sei que as pessoas vão estudar individualmente as escrituras. Ah, bom, tá certo. Então, porque o Lucas não consegue falar tudo, é muita coisa legal, gente. Tem cada versículo aqui que vale a pena a gente ler, estudar e ver. E você vai verificar que muitas das respostas das suas dúvidas estão aqui na leitura. Não tem como o Lucas responder algo que o Senhor quer falar com você. Não individualmente, você tem que ter um esforço de estudar. Agora, fala do dízimo, que eu sei que você tem muita experiência sobre o dízimo. Eu tenho muito. Mas já que o Lucas está aqui, eu vou contar uma historinha dele. O Lucas estava muito doente, com 5 anos e meio, uma febre que não cedia. Nós passamos uma semana sem dinheiro nenhum. Sabe quando aquele dinheirinho é contado para tudo? Chegou sábado, eu fiquei sem dinheiro totalmente. E a febre não passava e o remedinho do Lucas tinha acabado. E o dinheiro do dízimo nosso era guardado em dinheiro mesmo, espécie de dinheiro naquela época. A gente punha na caixinha do relógio. Numa salinha tinha uma caixinha, a gente abria e põe todo o dízimo lá. E quando meu marido chegou, eu falei, será que o senhor vai ficar bravo se eu pegar um dinheirinho lá para comprar um remédio para o Lucas? Meu marido, esse dinheiro já não é nosso, é do Pai Celestial. Aí eu falei, mas e agora? A febre está muito alta, vem cada 4 horas. Ele falou, não se preocupe. Nessa, ele deu uma bênção de saúde para o Lucas, eu dei um banho nele. O Lucas adormeceu. Irmãos, a febre dele não veio mais. Ele dormiu, acordou super bem, feliz, querendo comer e ainda fomos para a capela. Eu sou muito grata pela lei do dízimo, porque ela foi uma proteção na minha vida, na criação dos meus filhos. E por incrível que pareça, algumas vezes eu falei sim com dízimo, e incrível que pareça, as coisas davam tudo errado, sabe? Quando você falha, você põe o dízimo em segundo lugar, máquina quebra, você não consegue pagar as dívidas, mas ainda bem que eu aprendi que o dízimo realmente é para nossa proteção. Quando nós pomos o Senhor em primeiro lugar, as coisas acontecem, irmãos, eu prometo. O Senhor fala, buscai primeiro o reino de Deus e tudo será acrescentado. Você vê, Abraão naquela época já pagava o dízimo. Abraão, quem somos nós para não cumprir esse mandamento tão sagrado e tão bom para o nosso próprio benefício? Então, gostei muito da experiência que contou, porque além de falar do dízimo, ela tem a ver com o sacerdócio. Depois que vocês tiveram fé suficiente para separar aqueles 10%, o Senhor, Ele abençoou vocês através do sacerdócio, né? Que meu pai tinha e fui curado, não tive problema. Então, fé e sacerdócio sempre andam juntos. É incrível. É uma grande bênção. Falando um pouco mais do sacerdócio, no capítulo 9, ele fala de 2 sacerdócios, né? O sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio de Arão. O sacerdócio de Arão também é chamado sacerdócio levítico, porque a tribo de Levi é que era encarregada das ordenanças do templo, de recolher os dízimos. E o que Paulo vai dizer é que esse sacerdócio, ele é menor se comparado ao sacerdócio que Cristo traz, que é o sacerdócio de Melquisedeque, que já existia desde o começo do mundo. E todos os profetas, inclusive Moisés, portavam esse sacerdócio. Mas, infelizmente, o povo de Israel não foi suficientemente maduro espiritualmente para receber essas bênçãos. Então, eles tiveram que ter apenas acesso a um sacerdócio menor. E aí ele diz que Jesus Cristo tem esse sacerdócio no 11, mãe. Lê para nós, 9 e 11? Sim. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa feitura. Gosto disso que ele fala que Jesus Cristo é o sumo sacerdote dos bens futuros.
significa que Jesus Cristo possui o maior ofício, claro, né? Dele é que vem o sacerdócio, mas também significa que ele tem bênçãos especiais reservadas para nós no futuro. E isso liga com o capítulo, acho que o 11, né? Que fala sobre a fé. Ah, sim. Eu amo esse capítulo sobre a fé. Nossa, mas a gente pulou um monte de doutrina. Vamos para a fé? Tem o 8 que tem coisa legal também, mas vamos pra fé. Depois a gente volta, sei lá. Tá bom, vamos falar da fé então. Tem muita Nossa, coisa, mas dá pra fazer 2 horas aqui de... A fé é muito legal, muito legal. Porque... Vamos ler uma definição de fé então no 11:1. 11:1? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O profeta Joseph Smith traduziu esse versículo um pouquinho diferente, ficou assim. Como? Eu vou abrir aqui. Deixa eu ver. Tradução de Joseph Smith de Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Então, em vez de fundamento, ele colocou a palavra certeza. Eu acho que deixa mais claro mesmo o sentido, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. E ele começa, nesse discurso, a dar um rol exemplificativo, que são os campeões da fé, né? São as pessoas que tiveram fé. Então, uma coisa que me chama muita atenção, mãe, é que aqui os campeões da fé, geralmente citados, só citam os homens, mas ele menciona mulheres também. Olha só, uma das mulheres citadas está aqui no versículo 11. Lê para nós, por favor. Fala o seguinte: pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sim, e ele cita até uma mulher que talvez nós consideremos ela como uma pessoa que não merecia estar aqui nessa galeria de heróis da fé, né? Está no versículo 31. Fala assim: pela fé, Raabe, a meretriz, olha só, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. É ela que acolheu aqueles homens que foram olhar as coisas lá que o profeta tinha pedido, né? Então, ela com certeza se converteu ao evangelho, apesar sim, que ela era uma meretriz antes. Sim, para ver que as bênçãos da fé estão ao alcance de todo mundo. Qualquer pessoa. Né? Homem, mulher, e não importa se você teve uma vida fora dos mandamentos de Deus, você pode se arrepender e Deus pode te abençoar, porque Ele é o sumo sacerdote de bens futuros. Ele tem coisas especiais reservadas para você. Não importa se você foi como Raabe, né, uma meretriz. Se você recebeu os servos de Deus, ouviu o que eles têm a dizer e agir em conformidade com a palavra de Deus, você será convertida e não vai morrer com os incrédulos. E aí ele fala, que direi mais, depois que ele cita tantos profetas, né? Enoque, Abraão e essas mulheres de fé, que direi mais? Faltar-me-ia tempo para contar a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, exercitaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha fizeram-se poderosos, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros. As mulheres tornaram a receber pela ressurreição os seus mortos, e outros foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. O profeta Joseph Smith fez também uma pequena alteração no 35, e eu vou ler porque eu acho que deixa mais claro o que está querendo dizer. Diz aqui em Hebreus 11:35. As mulheres receberam os seus mortos novamente levantados para a vida. Isso está correto porque antes de Jesus Cristo não existia a ressurreição. Veio só após. Né? Mas muitas pessoas reviveram. E diz também, e outros foram torturados, não aceitando o livramento, para que pudessem alcançar a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Então, que escritura linda, né, essa aqui? Eu também queria falar uma coisa para você, filha. A gente citou tanta gente, né, que pela fé. Mas hoje em dia você com certeza conhece alguém com bastante fé.
Trabalhadores que foram desempregados e com muita fé no Senhor conseguiram um emprego, porque acreditavam. Muitas pessoas que deixaram de trabalhar no domingo, acreditando que o Senhor ia conseguir um emprego melhor para não quebrar o mandamento. Ou pessoas que têm uma notícia de uma doença grave, mas se fortalecem na palavra do Senhor e vem a cura. E se não vem a cura, ela acredita que tudo pode ficar em paz, porque acredita em Deus. Então hoje nós temos muito Moisés, muito Noé, muitas pessoas maravilhosas que têm fé tão grande como esses grandes personagens da Bíblia, né? Só não são tão conhecidos, Só né? não são conhecidos, mas o dia a dia é tão bom a gente lutar e ter fé e conseguir acreditar que Deus pode. Porque Deus pode, irmãos. E se a gente acreditar, nós vamos verificar que tudo isso que está falando nessa escritura é verdade. Nós Sim. podemos ser realmente um Moisés, se a gente acreditar. E é interessante ver esses personagens que todos enfrentaram oposição. E conforme você Todos. falou, essas pessoas que têm as dificuldades da vida, que surge uma doença grave, que o filho se rebela, tem tantas adversidades, isso não é motivo para elas perderem a fé, mas pelo contrário, para exercer uma fé muito maior. É, porque mesmo como você falou, Abraão teve que sacrificar o próprio filho. Uhum. Sabe, Moisés teve que dar o primeiro passo para as águas Bom, ele abrirem. teve, mas não sacrificou, né? É. Foi quase. Quase. Mas nós temos que ter essas oposições. Você vai falar sobre isso mais Agora pra no frente. 36, ó. É. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. É. Foram apedrejados, serrados. Já pensou ser serrado? Não. Tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, covas e cavernas da terra. E todos esses, mãe, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Deus provendo alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Olha que legal. Eu gosto disso porque você diz que as pessoas que exercem fé recebem bênçãos e é verdade. Se você exercer fé, como meus pais exerceram naquela experiência, quando eu era pequenininho e estava doente, né, eles pagaram dízimo, eles viram a bênção ser manifestada rapidamente. No outro dia já estava curado. Porém, algumas pessoas que têm grande fé vão experimentar provações e essas provações não vão desaparecer rapidamente. Como o apóstolo Paulo diz aqui, todos esses, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Eles viram de longe as promessas que iam receber e confiaram que um dia, mesmo que ainda não agora na mortalidade, eles receberiam. Legal, né? Eu conheço membros da igreja que estão com doenças graves e doenças crônicas graves. E os médicos não dão esperança, mas eles persistem e estão firmes aí. E os médicos acham milagres. E é um milagre mesmo, mas a fé é um princípio de poder. Então, você viu aquela irmã que tocou nas vestes de Cristo? Sim. Ela foi curada porque ela tinha fé. Então, saiu o poder do Senhor para curá-la. Então, quando a gente tem fé, esse poder sai do Senhor. Mas quantos anos ela teve que esperar para essa 12 cura? anos, né? É por isso que o apóstolo Paulo depois vai falar de paciência. Olha só no versículo 1 do 12. Diz assim, portanto, nós também, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo impedimento e o pecado que tão facilmente nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quer dizer, nós recebemos tantas testemunhas de pessoas que foram valentes, que exerceram fé, mulheres, homens, profetas e pessoas desconhecidas, pessoas que se converteram há pouco tempo, tem tudo nas escrituras. Pessoas, infelizmente, também que não foram valentes, que foram incrédulas e que deixaram de seguir o Senhor. Mas o que ele fala? Depois de tantos testemunhos que recebemos, o que nós precisamos fazer? Deixar o pecado de lado que nos rodeia e correr com paciência a carreira que nos está proposta. Eu acho assim, sabe, filho, hoje em dia eu acho que nem pecado de lado, né? Às vezes a gente deixa de fazer as coisas, né?
né? Isso eu acho que é o maior pecado que a gente passa hoje em dia, né? Nós temos lá irmãs precisando da gente, famílias, e deixamos por causa que preferimos ficar acomodados dentro de casa do que sair, né? Pegar uma chuva, alguma coisa assim. E é tão gostoso a gente ministrar, né? A gente poder ajudar o próximo. Ou ir no presídio, eu moro aqui do lado de um presídio, né? Às Opa, vezes... sobre presídio tem uma coisa nessa lição aqui. Então pode falar aí. Visitar os presos. Não queria te cortar não, continua aí. Você tocou no Porque, assunto certo. como eu moro aqui no presídio, às vezes tem algumas Espera aí, irmãs... você mora no presídio? Não, eu moro perto de um presídio feminino, aqui em São Paulo. E tem algumas irmãs que são membros que têm filhas aí. E de vez em quando eu cruzo com elas, ou elas deixam as coisas aqui na minha casa para poder visitar as filhas. Há alguns anos atrás eu fui com a minha filha, Sara, e conseguimos deixar, eu acho que bastante liarrona. Não sei se era muitas liarronas, muita liarrona, porque lá no presídio eles aceitam livros da igreja. E foi muito legal, porque tem membros da igreja que também estão lá e precisam das nossas visitas, né? E recursos também. Mas é tão legal a gente ter essa ação do Evangelho de Jesus Cristo. Não ficarmos parados para que as coisas aconteçam. Eu sempre fico me questionando. Eu quero o reino celestial, eu quero ressuscitar com o corpo celestial, mas o que eu estou fazendo agora, para merecer isso? Hoje, o que eu fiz para merecer o reino? Não fiz nada. Então está na hora de acordar, né? Eu acho que o capítulo 13, ele traz uma lista para que a gente possa refletir. Será que eu estou vivendo? E o versículo 2, especialmente... desculpa, o 3, mãe, acho que tem muito a ver com o que você contou agora. Qual? Lembrai-vos, Que capítulo? no Hebreus 13. Tá. Lembrai-vos dos presos, como se juntamente estivesseis presos, e dos maltratados, como o sendo vós mesmos também no corpo. Então, nós precisamos lembrar das pessoas que estão na prisão. Precisamos orar por elas, precisamos visitar elas, se for possível, para poder... E tem também, eu acho que isso também fala de, às vezes, tem algumas irmãs na nossa ala que são meio complicadas, né? Às vezes... Irmãs e irmãos. Irmãos e irmãs. Porque, às vezes, tadinha, elas são sozinhas e querem atenção, né? E muitas vezes a gente não observa isso. Então, elas estão presas num sentido, talvez, emocional. Presa, emocional, e às vezes elas não falam claramente o que elas estão passando. Entendi. É uma boa forma de aplicar a escritura. E elas estão presas naquela situação e a gente não enxerga isso, sabe? A gente está lá todos os domingos e não consegue enxergar aquele irmão, aquela irmã que precisa. Por isso que o mais importante versículo talvez seja o versículo 1 desse capítulo. Ele já começa com esse mandamento que é o vínculo da perfeição. Permaneça a caridade fraternal. Muito bom. E Paulo também... é demais, né? Paulo escreveu Coríntios sobre caridade. Ele tinha muito amor e ele tinha muita preocupação pelas pessoas. Ele tinha um amor tão grande pelo ser humano. Ele podia dar tudo o que ele tinha, entende? Ele não De fato, não media ele deu, sacrifícios, né? Ele acabou dando a própria vida. Ele apanhou, foi açoitado, ele fez mil coisas porque ele queria que as pessoas pudessem ser felizes. O versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Por que a hospitalidade é importante para nós que somos membros da Igreja de Jesus Cristo? Por que será que Deus pede que nós recebamos as pessoas bem? Você não sabe quem você está recebendo, né? Bom, eu sempre aprendi que nós devemos agir como Cristo agiria. Então, a gente tem que ter aquele sorriso no rosto e sermos caridosos, amáveis com qualquer pessoa, independente de ser membro ou não da igreja, né? Porque é um filho de Deus, né? A gente nunca pode esquecer disso. Sim, exatamente. E quando você é hospitaleiro, talvez você receba o privilégio de receber anjos e você nem se dá conta que está recebendo anjos. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, qualquer que der um copo de água fria não vai perder a bênção de Deus por ter dado... ter sido bondoso com a pessoa. Então, sejamos bondosos com todas as pessoas.
recebamos bem, especialmente os missionários da igreja, vamos dar almoço para eles, vamos tratar eles bem, e Muito também as bem. pessoas da nossa família, da nossa ala, porque às vezes nós ficamos muito ansiosos quando alguém vem de fora, né? Às vezes um líder está visitando, você tem o privilégio de recepcionar esse líder na sua casa, e você fica todo feliz com isso, maravilha, mas quando o seu ministrador vem, ou sua ministradora, ou quando vem o bispo, ou vem o presidente do quórum de elders, ou um irmão da igreja, como você recebe? Temos que receber como se o próprio Jesus Cristo tivesse vindo. É incrível como a gente se preocupa tanto com as bagunças de casa. Às vezes você fala, nossa, mas não é hora agora de vir aqui na minha casa, tá uma bagunça. Gente, ninguém está preocupado com a bagunça. Eles só querem ser bem recebidos. Não se preocupa com as bagunças de casa, só dê atenção. O momento é muito importante, aquele momento. Ele está lá como representante do Senhor, então dê bastante amor e carinho a essa pessoa. Só esse capítulo 13 daria para dar muitas e muitas... Muita coisa. Muita coisa. Mas vamos pegar alguns aqui, mãe. Deixa eu ver. Eu gostei do versículo 9, quando diz: não vos deixem levar por doutrinas várias e estranhas. Às vezes a gente se deixa levar por doutrinas estranhas porque a gente fica vendo muitos vídeos na internet, no YouTube, no Instagram, no TikTok, que não tem absolutamente nada a ver com o que os profetas e apóstolos e líderes gerais da igreja ensinaram na conferência geral. Às vezes a gente fica ouvindo interpretações das escrituras ou filosofias de homens mesclados com escrituras e até compartilha aquilo, salva, gosta, mas meus irmãos, isso não tem nada a ver com a verdade, então deixa de lado, não vamos nos deixar levar por doutrinas várias e estranhas. Vamos ouvir os profetas e os apóstolos, porque eles conhecem o caminho para a nossa salvação. É o que Satanás quer, né? O Satanás, ele quer nos enganar. E ele não vai enganar com coisas bem diferentes, coisas similares. Né? Mas não é. Você vai comprar uma medicação na farmácia, tem o similar e tem o verdadeiro lá. Se você comprar o similar, não é a mesma coisa, tá? Lucas, eu queria que você comentasse um pouco Hebreus 12, 5. 12:5, vamos Eu voltar, acho que então. é legal, porque tem tanta gente que passa por verdade. tanta coisa, né? É um conjunto de versículos Pode bonitos. ser o 6 ou o 5. Sim, eu vou começar então, diz assim: e já vos esqueceste da exortação que como filhos discorre convosco? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanimes quando por ele fores repreendido. É que você quer falar sobre dar bronca nos filhos, não? Eu adoro dar bronca, chamar atenção, puxar a orelha. Porque o Senhor corrige ao que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, logo sois bastardos e não filhos. Também, na verdade, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir e os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Legal. Sabe que eu me lembrei agora? Eu sempre peguei no pé dos filhos. Eu sou terrível como mãe, viu? Eu sou bem Excelente chata. mãe. Bem chata mesmo. Pelos seus frutos a conhecereis. Então, eu me lembro que o Lucas e o Juan estavam fazendo seminário e eles deixavam a casa uma bagunça, né? E eu falei assim, se vocês não arrumarem essa casa, vocês não vão no seminário amanhã. Eles corriam para arrumar a casa, deixar ok. Com medo de perder o seminário. Psicologia reversa, né? Desse jeito eles não faltavam no seminário. Mas é legal, a gente como mãe, a gente sabe que é importante corrigir os nossos filhos, ter regras. E o Senhor é nosso Pai, Ele nos ama. Também temos que ser obedientes e entender. Muitas vezes a gente vai passar por um período de provação que o Senhor quer ensinar alguma coisa pra gente. Quantas vezes eu passei por isso? E quantas vezes eu questionei, mas Senhor, por que eu? Por que eu estou passando por isso? Com a vida, eu fui crescendo, amadurecendo, eu percebi que eu não devia fazer essas perguntas. E sim perceber o que eu devo aprender
com essa situação que eu estou passando agora. E aí sempre eu lembrava de Alma 37, né? Aconselha-te com o Senhor em tudo que fizeres. Então, eu não devo dar conselhos para o Senhor e falar, Senhor, eu não quero passar com isso. Senhor, por que eu estou passando? É como se você estivesse mandando o Senhor mudar a tua situação. Então, você, na realidade, está pedindo para o Senhor, Senhor, eu não quero ser abençoado, eu não quero crescer, eu não quero aprender nada. Então, tudo que nós passamos nessa vida é para a nossa alegria e para o nosso crescimento. O Senhor está nos moldando. Então, quando passamos agora por uma provação, lembramos que é só por um momento. E as coisas vão se tornar melhores, com certeza. É só ter a fé aqui, ó. Agora você é mãe de 6 filhos. Gracinha. E os filhos, eles são diferentes. Bem diferentes. Em termos de personalidade, de gosto, E assim, nem sempre a maneira que você corrige um filho, suponho, não dá para corrigir outro. Não dá, não. Eu tentei, mas não deu certo. Então, como que você faz para corrigir um filho e ao mesmo tempo demonstrar amor a esse filho? Para que ele entenda que a correção, ela é importante para o crescimento, para a proteção daquele filho. Meus filhos foram criados com as bênçãos do sacerdócio. Eu queria falar isso antes de terminar e já respondo o que o Lucas está falando. Então, todo começo do ano, meu marido dá uma bênção em cada um dos filhos, para ter saúde, para irem bem na escola. Nossos filhos também recebem as bênçãos, né, de saúde, o pai também batizou, e eles receberam também o sacerdócio através do meu marido. Mas muitos membros da igreja não têm o marido da igreja e podem também usufruir das mesmas bênçãos. Então, na criação dos meus filhos, não foi diferente. O poder do sacerdócio estava lá. Muitas vezes recorri ao Senhor para saber como eu deveria criá-los e qual seria a melhor maneira de incentivá-los. Eu tenho 6 filhos, cada um com uma personalidade. Eu vou dar um exemplo. Eu falava assim, Mariane, vai fazer isso? Ela falava, não vou fazer. Rebeca vai fazer isso? Eu vou fazer. Mas no final a Mariane fazia, a Rebeca não fazia. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo que cada um tem uma maneira. Então, tô vendo a Mariana e a Rebeca já te ligando depois de ver esse vídeo. O Nicolas também terrível. O Juan, então, nem se fala. Mas a Sarinha sempre foi mais obediente, viu? E o que ela fez para você, o almoço? O Lucas também sempre foi um filho maravilhoso. Mas o que eu quero falar para vocês é que nós tínhamos aquela entrevista com os filhos. Meu marido, às vezes, fazia, eu também. A melhor coisa é chamar teu filho, falar todas as coisas positivas que ele faz para depois entrar nas negativas. Isso eu acho que é um conselho maravilhoso. Incentivar eles nos programas da igreja também, né? A igreja é perfeita. Então, todos os programas da igreja, seminário. Eu me lembro que o Nicolas tinha uma única meta para terminar dos rapazes, para ele passar para rapazes, né? Do diácono para mestre. Ele tinha que correr 10 quilômetros e faltava um dia para cumprir essa meta. Eu falei, filho, amanhã eu vou com você. E ele não estava muito animado, não, para correr 10 quilômetros. Nem eu, né? Mas eu falei, não, amanhã eu saio com você. Quando foi 5 horas da manhã, caiu uma tempestade, uma chuva forte, super forte, raios, tudo. Mas eu sabia que ele tinha que cumprir essa meta. Foi lá nós dois, debaixo de chuva, andar os 10 quilômetros para ele cumprir essa meta. Com certeza ele aprendeu alguma coisa. E com certeza os pais têm que estar junto com os filhos, incentivando esses programas, vendo as metas, objetivos, para eles perceberem que realmente é algo que vai ajudar a vida inteira deles. Excelente. E, evidentemente, eu não sou pai, mas... Mas vai ser um dia de milhões de netos para sua mãe. Um dia. Bom, mas todos nós somos, às vezes, colocados numa posição de ter que corrigir alguém. Seja no trabalho, porque você é um supervisor, um chefe, ou na igreja, às vezes está numa posição de liderança e você tem que chamar a atenção e corrigir o rumo. Como que nós fazemos uma correção
do modo do Senhor. E Doutrina e Convênios 121, a partir do 41, tem a resposta. Esses versículos são tão importantes. Aqui ele ensina como que um líder ele deve proceder. Diz assim: nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido. Com bondade e conhecimento puro, que grandemente expandirão a alma, sem hipocrisia e sem dolo. Reprovando prontamente com firmeza, quando movido pelo Espírito Santo, e depois mostrando então um amor maior. Isso é bem legal. Por aquele que repreendeste. Ambos vão se sentir bem, né? Na realidade é uma chamada, uma bronca, mas na realidade você está fazendo com o Espírito, então não se torna uma bronca. Exato. Ambos crescem com não, porque muitas pessoas leem isso aqui, ó, reprovando prontamente com firmeza. Já acha que é para reprovar. Mas é para reprovar prontamente com firmeza quando movido pelo Espírito Santo. Se o Espírito não te mover para repreender... Então fica quietinho. Então Gente, eu já errei várias vezes, mas eu tô aprendendo. Você sabe por quê? As pessoas, elas têm seu tempo para aprender algumas coisas. É verdade. As pessoas, elas também veem diferente as situações. E às vezes você tá tão ansioso para repreender, mas se você pensar bem, talvez você que tenha que ser repreendido, não é? Aquela questão do olho, né? Do argueiro, né? Tem um cisco no seu olho, tem uma trave no meu olho. Então, tenhamos muito cuidado. E a Escritura continua falando sobre isso. Mas o foco que eu queria dar é assim, sempre que tiver que repreender alguém, faz com que a pessoa saiba que você tem um amor maior. Porque quando meus pais me repreendiam, sim, eu ficava como filho, principalmente na adolescência, a gente fica bravo, né? Ai, por que não posso ir lá com meu amigo, não sei o quê, ou por que não posso fazer isso ou aquilo? Fica muito bravo. Nem lembro das situações, mas com certeza teve nem várias. eu me lembro mais. Mas como Paulo fala aqui, nós não reverenciamos nossos pais, nós não percebemos que aquilo foi o melhor, porque a gente sabe que eles nos amam. E embora a gente fique irritado no começo, então com Deus, meus irmãos, não fiquem bravos, não fiquem irritados. Saibam que quando ele diz não para alguma bênção, é para o seu bem, porque ele tem uma coisa muito maior. Melhor. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, não dos bens presentes. Ele é o sumo sacerdote dos bens futuros. Sempre tem uma coisa muito melhor no futuro. E esse futuro vai chegar, tá certo? Ele já nos abençoou com muita coisa, mas tem muita coisa boa na sua vida ainda pra frente. Tem mais alguma coisa daqui que você queria falar? Nossa, filho, eu queria falar um monte, mas não posso. Queria falar um monte, mas assim, é muito legal tudo que você falou de Hebreus. A gente aprendeu bastante sobre hospitalidade, sobre visitar as pessoas presas, sobre a caridade, né? Sobre quem foi Melquisedeque, né? Questão da tribo de Levi. A questão da fé, né? É muito importante a gente ter fé hoje em dia. As pessoas estão muito desanimadas, ficam falando mal do governo e tem vários problemas acontecendo, inflação e tudo é tão caro. Mas se a gente focar, e não que isso seja mentira, mas se a gente focar nas coisas boas que acontecem diariamente, né? A gente vai se sentir melhor e vai ver a presença do Pai Celestial em nossas vidas. Sim, porque nós, irmãos, temos uma cidade celestial para buscar. E essa cidade celestial vale a pena nós guardarmos os mandamentos. Onde está essa escritura? Acho que está aqui. Não sei porque saiu das minhas anotações. Mas assim, a gente tem que ter uma perspectiva lá para frente, né? Sim. A gente fica aqui só no dia a dia. Então, é como o profeta falou, pensa celestial. Nós não estamos pensando no mundo. Nós estamos pensando no celeste, nas coisas celestiais. Achei, do 22 em diante. Mas chegaste, no Hebreus 12, mas chegaste ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muito milhares de anjos, à Assembleia Geral e à Igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todo, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador do Novo Testamento, e ao sangue da aspersão, que fala as melhores coisas dos que de Abel. Então,
Nós temos essa meta, chegar à Assembleia Geral da Igreja de Jesus Cristo, a Igreja do Primogênito. Quando fala Igreja do Primogênito, não está falando da igreja que nós pertencemos hoje, mas é a igreja daqueles que vão herdar o reino celestial. E nós podemos chegar nesse patamar. Vamos seguir o exemplo daqueles que tiveram fé antes de nós, que passaram por situações muito difíceis, mas perseveraram em Deus. Não reclamaram das correções, foram pacientes e continuaram firmes. Não é fácil, irmãos. Talvez você pense que só você entende a situação difícil que você está passando, mas existe mais alguém que entende também, que é Jesus Cristo. E Ele pode te socorrer, Ele pode te ajudar. Se a sua fé for tão forte para mudar as circunstâncias da sua vida, para curar o câncer, para trazer o filho rebelde de volta, para achar aquele emprego dos sonhos, para comprar a casa, para resolver seus problemas, ótimo. Mas talvez a sua fé tenha que ser ainda mais forte para continuar perseverando quando essas coisas não acontecem no tempo que você deseja. Mas para todos aqueles que exercerem esse tipo de fé, vão chegar ao Monte Sião, vão chegar a Jerusalém Celestial e vão estar junto com milhares de outros anjos. É isso, acho que chegamos ao final. É isso, você falou que você vai estar em Minas Gerais? Sim, vou estar em Minas, é a próxima devocional que eu vou ter. Vou estar lá com os irmãos de 2 estacas, Ipatinga e também 7 Lagoas, vai ser maravilhoso. Legal, gente. Bom, você vai despedir, eu sempre quis fazer o final do seu... Despede você. Já falou do joinha, sininho. Vou deixar você falar. Dê o joinha aí, tá bom? E compartilhe esse vídeo. E nos veremos na próxima semana. Tá bom, obrigado. Não vou na próxima semana não, é só ele, eu só tô brincando. Se vocês querem ela aqui, vamos chamar meu pai, vamos tentar convencer meu pai. O papai é bom. Ele é tímido, não vem não. Não, vamos chamar o Nicolas é bom. O Nicolas tá lá nos Estados Unidos, só se fizer remoto com ele. Ele é muito bom. Mas beleza, pessoal, obrigado por assistirem, por acompanharem. Eu fico muito grato pelos comentários de vocês e por todo o apoio que vocês dão. E quando eu encontro pessoalmente vocês, é uma grande alegria para mim. Eu fico assim, deslumbrado que vocês assistem, alguns de vocês por muito tempo já. Ainda assim, convido vocês a estudarem pessoalmente as Escrituras e com sua família, porque existem bênçãos que Deus vai derramar apenas se você fizer esse esforço de estudo individual em família. Tchau. Foi um prazer estar com vocês. Olha naquela ali. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, valeu.